Beleza. Então, acho que esse primeiro aspecto que é importante a gente ver é a questão do plano de ensino, né? Vocês, né, já estão na quinta-feira, encerrando a primeira semana quase, né? Vocês já devem ter visto muito plano de ensino aí. E o meu plano de ensino, eu gosto de trazer, então, aula por aula, e o que vai acontecer em cada aula, e a carga horária de cada aula. Cada professor tem uma estratégia didática diferente, e, e eu vou trazer, gosto de trabalhar dessa maneira aqui. Não estou querendo dar muito zoom, não, para poder ver um aspecto geral também, tá? Bom, então, tá aqui meu e-mail, né, para quem precisar entrar em contato comigo. E aqui a gente tem a ementa da disciplina, né? O que a gente vai trabalhar basicamente nessa disciplina, então? Então, ao invés de eu ficar trazendo, então, os conceitos sociológicos de cada autor, que é renomado na área da sociologia, eu vou fazer uma análise diferente, eu quero fazer uma análise social, tá? Então, se a gente está numa disciplina de sociologia, que vem de logia, que é um estudo lógico, né? É a lógica de alguma coisa, e o sócio antes, então a gente está falando de uma lógica do social, que então, é um estudo do funcionamento do social. Então, essa disciplina de sociologia, ela tem por objetivo trazer uma análise do nosso funcionamento social, uma compreensão de como funciona o nosso aspecto social, de como funciona a nossa sociedade. E mais para o final da disciplina, a gente vai trabalhar um pouco como que é a nossa participação enquanto sujeito dentro desse aspecto social. Então, aqui a gente tem a ementa da disciplina, a gente vai começar, então, vendo alguns fundamentos do funcionamento sociológico e da estrutura social. Então, a gente vai estudar algumas coisas que vai trazer para nós como que é esse funcionamento do meio social e como que acontece essa estruturação do social. E depois, como que essa estruturação social tem um impacto muito profundo sobre nós enquanto sujeito. Aqui temos o formato social da realidade, né? Então, a gente vai trabalhar aqui os fundamentos sociais ou os padrões sociais que impactam profundamente a nossa realidade enquanto sujeito. Então, a gente tem uma realidade que pode ser chamada de realidade social, que ela tem uma base comum para todo mundo, e também a gente tem uma realidade que é a realidade subjetiva. E essa realidade subjetiva, então, é a maneira como eu, sujeito, compreendo a realidade, como eu significo a realidade. Mais para frente a gente vai ver que, na verdade, são três realidades, porque a gente ainda tem uma terceira realidade, que é a realidade da força superior. Mas o nosso foco aqui, então, é entender esse aspecto social, quais os impactos desse aspecto social para a constituição da nossa realidade enquanto sujeito. E aí a gente vai entender que essa realidade social, ela é, no final das contas, um efeito das próprias relações entre os sujeitos. Né? Então, ela não é algo estritamente externo e dado de fora. Ela é uma construção que acontece através das relações sociais entre as pessoas. E, no final, a gente vai ter umas pinceladas de como a gente absorve e compreende essa realidade social. Porque aí a gente vai aprofundar nesse aspecto subjetivo na disciplina de sociologia, que é no próximo período. Mas aqui eu já dou uma introduzida na disciplina, trazendo como que é essa concepção da realidade a partir do próprio sujeito. Então, a gente vai estudar como que a realidade forma o seu aspecto social através das relações entre as pessoas, e aí como que a gente compreende, apreende e significa essa realidade enquanto sujeito. E vai entender, então, o funcionamento dessa realidade para dentro de nós. Tá? Bom, aqui a gente tem um cronograma. Então, o plano de ensino, né, ele é dividido em três partes. Na verdade, a mais importante para nós é a data da aula. Então, aqui é onde está a aula. Vocês podem perceber que tem a data de cada aula, tá? Então, todas as aulas que vão acontecer
elas estão especificadas no plano de ensino, elas estão datadas, o que vai acontecer em cada aula, tá? Então, a gente tem, por exemplo, na primeira aula, que é essa aula de hoje, né? O que é o conteúdo dessa aula de hoje, então? É a gente entender e abordar a importância dos conhecimentos da sociologia para a área da administração. E o tema dessa aula é uma introdução a essa disciplina, né? Então, o cronograma está todo dividido dessa maneira. Qual é o conteúdo que está atendendo dentro da ementa da disciplina? Qual é o tema específico da aula? Qual é a atividade que vai acontecer para essa aula? Então, eu tenho uma aula síncrona, né, que é essa aula presencial, que vai começar às 18h30. Hoje eu tive esse atraso, mas que bom que deu para a gente comunicar e consertar isso. E aí, já tem, então, no YouTube, uma aula que vem trazendo uma introdução sobre essa disciplina. E quem quiser ver, então, para ter mais informação, está disponível no YouTube através desse link, tá? Então, eu sugiro que vocês façam inscrição lá no meu canal, porque lá vocês vão ter acesso aos vídeos, à medida que eu for postando os vídeos, vocês vão recebendo as notificações. Bom, então essa aula, ela é essa introdução, né? E aí a gente entra, então, na semana que vem, na segunda aula, na dinâmica mesmo da disciplina. Então, o primeiro aspecto que a gente vai abordar, então, é o funcionamento sociológico, e aí vocês podem perceber que esse funcionamento sociológico, ele está atendendo a ementa da disciplina aqui, tá? Então, esse conteúdo, ele está sempre atendendo a ementa da disciplina. Então, o que a gente vai discutir na aula da semana que vem? Né? Qual que é o tema? É o homem enquanto um ser social. Esse é o nosso tema. Como que a gente vai discutir esse tema? Vai ser através de um texto, tá? Que esse texto é esse que está aqui, ó. É esse texto que está a referência dele aqui. Como que a gente lê essa referência? Eu coloquei aqui uma referência científica, porque vocês entrando na graduação, da agora para frente, vocês vão usar só referência científica. Todas as referências que vocês tiverem que fazer, alguma leitura que vocês fizeram, tem que seguir as normas da ABNT, e aqui essa é uma referência que está dentro das normas da ABNT. Então, como que entende isso aqui? Berg e Luckmann são os autores do livro, tá? E o nome do livro é A Construção Social da Realidade. Aqui a editora, né, aqui o lugar onde o livro foi publicado, a editora e a data do livro. Tá? Então, a gente vai estudar o livro A Construção Social da Realidade, dentro da disciplina de Sociologia, que é dos autores Berg e Luckmann. Só que o texto que a gente vai estudar, a gente não vai ver o livro inteiro nessa primeira aula. A gente vai ver só esse capítulo aqui, que chama A Realidade da Vida Cotidiana. Eu não coloquei o capítulo, o número do capítulo, porque às vezes pode alterar, dependendo da versão que for usada. Uma versão mais nova, por exemplo, mais atual, ela pode ter um nome diferente ou pode ter capítulos diferentes. Então, o que vocês vão fazer? Todo o material de texto obrigatório dessa disciplina está postado no PVAnet, tá? E também são textos que vocês conseguem achar na internet com facilidade. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão abrir o livro do Berg e Luckmann, A Construção Social da Realidade. Vocês vão abrir no sumário e ler o sumário. E lá no sumário vocês vão achar um capítulo que chama Realidade da Vida Cotidiana. Então, para a aula da semana que vem, a gente vai ter que estudar vai ter que ler esse capítulo, A Realidade da Vida Cotidiana, tá? E aí é o seguinte, a estratégia didática que eu uso, vocês vão ter que chegar na aula com o capítulo lido, ok? Isso é muito importante. Depois eu falo um pouquinho mais sobre isso. Vou... Então, é muito importante que vocês cheguem na aula com os textos lidos, tá? Só que eu já tenho aí mais de 10 anos de experiência com docência, e eu percebo que se eu simplesmente pedir para que os textos sejam lidos antes da aula, eu tenho baixíssima participação. Eu tenho aí 10 a 15% dos alunos que leem os textos antes da aula. Então, por causa disso, eu tive que criar uma estratégia, já que é muito importante para mim que vocês cheguem com
com o texto lido, eu tive que criar uma estratégia que, então, toda a aula vai ter uma entrega de resenha. Então, o que, que vai acontecer na aula do dia 29/7? Vocês vão ter que entregar uma resenha no PVAnet, tá? Essa resenha vai ficar aberta para postagem até as 18h30 da quinta-feira. Vocês podem perceber que quando vocês abrem o PVAnet, tem um lugar lá que chama entrega de resenha. Então, vocês vão entrar nesse espaço de entrega de resenha e vai ter lá, resenha 1. E aí, a resenha 1, vocês vão postar a resenha desse texto aqui, tá? Não é o livro inteiro, é esse texto aqui, tá bom? A realidade da vida cotidiana. Então, vocês vão postar a entrega da resenha no PVAnet e a gente vem para a aula assíncrona às 18h30, tá? E aí a gente vai discutir, então, este capítulo do livro e o que esse capítulo fala do homem enquanto ser social. Então, o que é a resenha que vocês precisam fazer? Vocês vão ler esse texto e vão discutir, explicar o que é o homem enquanto um ser social, tá bom? E vocês postam antes de chegar na aula, e aí na aula é que a gente vai discutir o texto. Isso tem umas implicações, eu vou falar depois que eu apresentar o cronograma da disciplina, tá? E aí, eu sugiro que vocês assistam esses vídeos aqui, porque esses vídeos ajudam a entender o conteúdo da disciplina, dessa aula específica aqui, tá? Então, esses três vídeos são vídeos específicos dessa aula aqui, tá? Eles trazem conteúdo que vai falar do homem enquanto ser social e um pouquinho da explicação da realidade da vida cotidiana. Isso vai ajudar vocês a entender esse texto, e o resto do entendimento do texto a gente vai ter durante as aulas, tá? E aí a gente vai, então, para a terceira aula, né? Então, a terceira aula, ela vai ser no dia 5 de agosto. O conteúdo ainda é o entendimento do funcionamento sociológico, só que o tema agora é a estrutura estruturada estruturante. Parece um trava-língua, né? Mas aí, o livro vai ser o livro que se chama Poder Simbólico, do Pierre Bourdieu. Vai ter que ler o livro todo? Não. Aí vocês podem perceber, ó, no capítulo 1 do livro, vocês não vão ler o capítulo 1 inteiro. Vocês vão ler o item 1, 2 e 4. Tá? Então, a resenha que vocês vão fazer, vocês vão ler o item 1, 2 e 4, e aí vocês vão fazer uma resenha, postar no PVAnet, e essa resenha vai discutir o que é estrutura, estruturado, estruturante. E esse capítulo 1 do Bourdieu, ele vai trazer alguns conceitos da estrutura, estruturado, estruturante. E aí depois a gente acaba de ter um entendimento na sala de aula. E aí aqui tem mais vídeos sobre esse tema para assistir. Então, eu sugiro que vocês assistam os vídeos, porque traz conteúdo sobre o que está sendo discutido, né? E aí, então, a dinâmica da nossa disciplina vai funcionando dessa maneira, tá? Continuamos discutindo o funcionamento sociológico. Agora a gente vai estudar o tema cultura, do livro do Clifford Geertz, que se chama A Interpretação das Culturas. Então, vocês vão ler no capítulo 1 os itens 3, 4 e 8. Não precisa ler o 5, 6 e o 7. E no capítulo 2, o item 3. Novamente tem uma entrega de resenha. A gente vem assistir a aula e eu sugiro que vocês assistam esses vídeos, que vai ajudar no entendimento da disciplina, tá? Deu para entender, então, um pouco a dinâmica da disciplina, do cronograma, na verdade? O plano de ensino é isso. Então, novamente, aí o tema da aula do dia 19 agora vai ser as institucionalizações. Novamente, é o livro do Berg Luckmann. Agora vai ser um capítulo que se chama As Origens da Institucionalização. E a entrega de resenha, a aula e o vídeo para assistir antes da aula. Tá? Então, o nosso cronograma ele vai funcionando todos dessa maneira. Tá? E aí vocês podem perceber que aula por aula está sendo descrito o que tem,
Por exemplo, nessa aula do dia 26/8, mesmo sistema, só que agora é um livro do Michel Certeau, que se chama A Invenção do Cotidiano, e é o texto que se chama A Instituição do Real, que está na página 286, começa na página 286. Nesse dia aqui não tem um vídeo para assistir, tá? E assim a gente vai até o final da nossa disciplina. No dia 16, a gente tem a primeira avaliação da disciplina, que vai ser com todo o conteúdo até o dia da avaliação, tá? E aqui é importante que vocês percebam o seguinte: no dia 16 também tem aula, só que a aula começa às 20h30, tá? Então, primeiro vocês fazem a prova vai ser das 18h30 até às 20h10, que é o horário normal de prova durante o período presencial. E como a gente está tendo a aula condensada, né, os 2 dias no único dia da semana, as 2 aulas no único dia da semana, a gente vai precisar, então, ter essa aula depois da prova, tá? Então, a gente faz a prova até 8h10, dá um intervalinho, 8h30 a gente volta e tem a aula. E assim vai até a gente chegar ao final da nossa disciplina, né? No dia 21 de outubro, a gente tem a segunda avaliação. E aí, também no dia 21 de outubro, tem aula, no mesmo esquema da outra avaliação. E aí, no dia 28, a gente faz o encerramento da disciplina. E também tem resenha, tá? Então, a gente vai ter uma resenha toda a aula e vai ter texto para ser lido toda a aula. Bom, então, as nossas instruções gerais, tá? As formas de avaliação da disciplina. Eu vou distribuir, então, 30 pontos que vão ser entregues com... São 30 pontos de resenha, tá? E aí é importante a gente entender uma coisa. São 13 resenhas e eu vou dar 3 pontos para cada resenha. São 39 pontos, então, distribuídos de resenha, tá? Só que eu não posso dar mais do que 30 pontos, né? Então, o que acontece? Por que são 39 pontos, então? Porque tem aquele período de ajuste da resenha, né? Às vezes a gente faz uma resenha mal aqui, está entendendo como é que funciona a resenha, está entendendo como é que tem que ser feito, às vezes tem um dia que dá problema, não consegue entregar a resenha. Então, vocês têm aí uma margem de 9 pontos em 30 para poder trabalhar e não perder muito, tá? As resenhas são muito importantes, são muito importantes. Geralmente é reprovado nessa disciplina quem não faz as resenhas. Porque vocês percebam que não fazendo a resenha sobra 70 pontos. Então vocês têm que tirar 60 em 70, né? Vocês têm que fazer 90% nas provas para poder passar só com as provas. E as provas, elas não são fáceis não, né, para poder tirar 90%. Então a resenha é muito importante que vocês tenham uma dedicação com a resenha e que vocês façam um esforço com a resenha, tá? Sem a resenha, complica muito a disciplina, tá? Complica muito a disciplina. Então, as resenhas são algo muito importante. O que são as resenhas, então? Tá? E aqui é muito importante vocês entenderem isso aqui também. As resenhas, elas são textos descritivos. São textos dissertativos que devem explicar o tema da aula definido no cronograma. Igual eu falei lá, está escrito tema lá, está escrito conteúdo e tema. Vocês precisam explicar o tema, tá? Então, o tema está escrito lá, vocês vão explicar o que é aquele tema através daquele texto que vocês viram. Então, a resenha ela é um texto em que vocês vão argumentar aquele tema, né, da aula, e vocês vão explicar aquele tema a partir dos conceitos e definições teóricas que vocês estão vendo no texto. E no final da resenha, vocês vão colocar aí uns 2, 3 parágrafos que vai ser uma análise do que vocês entenderam sobre aquilo, tá? Um aspecto muito importante é que a resenha ela deve ter no mínimo uma página e o máximo de 3 páginas. Lembrando que o cabeçalho da resenha não conta na definição do espaçamento. Esse aqui é um critério que muitas vezes dá problema, tá? Por quê? Porque tem gente que coloca lá
capa, subcapa, sumário e mais não sei o quê. Então a resenha dá 5, 6 páginas, mas na verdade de conteúdo tem 4, 5 parágrafos. Né? Então isso não serve para mim. Tá? Outra coisa que é muito importante, eu falei, ela tem que ter no mínimo uma página inteira escrita. Por quê? 4 parágrafos, né, 3 parágrafos, não é considerado uma resenha, tá? Então, eu dou 0. Se me apresentar 3 parágrafos, eu vou dar 0, porque não tem como resenhar um conteúdo difícil, porque são textos complicados, e não tem como resenhar com 3, 4 parágrafos, né? Então, eu acho que 3 páginas ainda seria pouco para fazer uma resenha, mas como estão começando e tudo, então tem uma certa tolerância nesse sentido, mas então é muito importante que vocês respeitem esse limite mínimo de uma página, tá? Então, volto a repetir, 4 parágrafos, 3 parágrafos, 5 parágrafos não caracteriza uma resenha, tá? Não tem jeito de resenhar esse tipo de texto com tão pouca discussão e arguição. Uma outra coisa que é muito importante é que esse formato aqui, ele deve ser respeitado, tá? Eu não aceito resenha fora desse formato que está aqui. Isso é muito importante vocês respeitarem isso aqui. Por quê? Porque tem gente que acha que um parágrafo é uma questão física, né? Então, o que que pega e faz? Coloca espaçamento entre linhas duplo para ganhar espaço e falar que escreveu muito. Eu não aceito esse tipo de coisa, tá? Eu não estou falando de espaçamento físico, estou falando de conteúdo, tá? Então, as resenhas que tiver fora desse formato aqui, eu não aceito. Além de estar aqui o formato de formatação que tem que ser colocado no Word, eu coloquei um documento no PVA-NET que já está formatado dessa maneira aqui. Basta vocês baixarem e só escrever. Ele já está formatado. Só que como tem algumas pessoas que depois me usam o argumento assim, ah, professor, mas é porque quando eu baixei, desconfigurou. Então, vocês ainda têm a formatação escrita aqui, porque não tem como usar esse argumento mais. Se desconfigurou, vocês, por favor, venham cá, dá uma lida nisso aqui e faz a formatação de acordo com isso aqui. Se vocês baixaram e não desconfigurou, ok, legal, só escrever, tá? Eu não quero resenhas com capa e contracapa, essas coisas, eu quero a resenha no formato que está no PVA-NET. Um cabeçalho pequeno, que vai ter qual resenha que é, qual o tema que é, nome, matrícula e data, e vocês vão fazer em cima disso, tá? O outro aspecto que é muito importante é isso aqui, ó. Eu não aceito resenha fora da data do cronograma e fora da formatação. Não tem desculpa, tá? Então vocês se organizem, não deixem para postar resenha em cima da hora, para não ter um problema e vocês não conseguirem postar, ok? E se vocês deixarem para postar em cima da hora e não conseguir, não é responsabilidade minha, e está avisado que eu não vou aceitar resenha fora da hora, fora da data. Porque não é justo eu cobrar de algumas pessoas e aceitar de outras. E se eu começar a abrir exceção para um, eu tenho que ser justo, e eu tenho 70 alunos nessa disciplina, eu vou ter que abrir exceção para mais 69, né? E eu não vou abrir exceção então não, tá? Nós estamos aqui combinado, isso é um contrato que a gente está fazendo, então a gente vai trabalhar dessa maneira aqui, ok? A gente vai ficar combinado com isso aqui. Não aceito resenha fora da data, a não ser que tenha uma comprovação, né, um atestado médico, alguma coisa assim, aí é um caso à parte, e aí a gente vê o que faz caso a caso, tá bom? E também não vou aceitar resenha fora de formatação, igual eu já falei. Outra coisa muito importante, as resenhas são impreterivelmente no PVA-NET. Eu não aceito resenha por e-mail, tá? Tem que ser no PVA-NET. E tem que ser no formato PDF. Eu tive muito problema Teve gente que coloca formato lá que meu computador não abria, tive problema de vírus.
em alguns formatos. Então, a partir disso, eu só aceito no formato PDF. Se for entregue em outro formato, eu não aceito, ok? Então, não será aceito resenha por e-mail. As resenhas, as entregas das resenhas, elas possuem data e horário estipulado, então não será aceito resenha e entrega fora do prazo, tá? Bom, do cronograma é isso aqui. Alguém tem alguma dúvida específica do cronograma? Alexandre, Sim, aqui, deixa eu te pergunta. pode falar. A prova vai ser em formulário? Vai ser em PDF mesmo? Ou vai ser pelo próprio PPA-NET? A prova vai ser no PVA-NET, mas aí quando for chegando perto da prova, a gente vai conversando sobre isso, tá? Beleza. Depois eu vou entrar em contato com você e vou te explicar a outra disciplina, o que aconteceu, tá? Falou, beleza. Porque você é um caso à parte, tá? Beleza, Alexandre. Obrigado. Valeu, Abre. Falou. É... Bom, alguma outra dúvida em relação ao cronograma da disciplina? Não? Certinho? Beleza. Bom, então tá aí a explicação do que é a resenha, de como ela funciona. E aí, tem uma outra coisa que é importante, que foi isso que eu falei, né? A questão das resenhas, elas são fundamentais para poder ser aprovado na disciplina, e geralmente só é reprovado nessa disciplina quem não faz as resenhas, quem entrega a resenha de qualquer jeito, quem sai fora desse combinado. Quem vai dentro do combinado, vai tranquilo na disciplina. Vai, sim, Raíssa. Boa noite, professor. Boa noite. As referências, a resenha deverá ter referências? Sim, a resenha ela deve ter referência lá no modelo do PVA-NET, já está especificando isso, e aí vocês têm que tomar um cuidado muito grande com plágio, tá? Porque plágio é crime, e o plágio ele pode até dar processo acadêmico e pode ser desmatriculado, tá? Então, quando vocês copiarem algum pedaço do livro, vocês têm que fazer a citação direitinho, entre nas normas da BNT e ver como que faz, e tem que ser feita a citação direitinho. Algumas pessoas fazem assim, copiam um parágrafo do livro e, e coloca 3, 4 linhas embaixo. Isso não é uma resenha, tá? Então, assim, eu sugiro para vocês que se vocês forem copiar alguma coisa do livro, usem 1 linha, 2 linhas no máximo, tá? A resenha é mais um texto crítico seu, um texto analítico seu sobre o que vocês leram. E quando vocês forem falar alguma coisa do texto, vocês têm que fazer a referência do texto para não caracterizar o plágio. Então, vocês têm que tomar muito cuidado com o plágio. E o plágio não é só para a minha disciplina, o plágio é algo que vai acompanhar vocês a disciplina, a sua vida acadêmica inteira até a hora de fazer o TCC. Sim, Tamara. Boa noite. Eu tenho a mesma dúvida do Mauro que ele fez no chat. É melhor a gente ler primeiro os textos ou ver os vídeos para a gente fazer a resenha? Tá, O que você recomenda? tá. O que acontece? Eu vou abrir o chat aqui. Tá. Olha, isso é muito específico de cada aluno, né? Aí é o jeito de aprendizado de cada um. Eu acho que vocês vão ter que ir experimentando. Numa primeira vez ler o texto, depois assistir o vídeo, na outra vez assistir o vídeo, depois ler o texto, para vocês irem vendo como que vai acontecendo isso, como que vai, o que vai ser melhor para o entendimento seus. Bom, aí você puxa um tema que é uma coisa que é importante ser dita também sobre as resenhas. Os textos, pessoal, não são fáceis. Os textos, eles são difíceis, eles são complicados. Eu estou ciente disso, né? Vocês são uma turma de calouros, né? Vocês estão chegando aqui, vocês são iniciantes na graduação. Então, assim, eu não vou cobrar um nível de avaliação profundo de resenha como eu cobraria de uma turma de final de curso, por exemplo, né? Então, vocês estão começando a vida acadêmica, estão começando a ter contato com os textos, estão começando a leitura.
A maioria de nós não tem hábito de leitura, não está acostumado a ler. No começo, a leitura acaba sendo cansativa. Mas a leitura depois até vicia, né? Mas no começo ela acaba sendo cansativa. Então, eu não vou pegar muito pesado na correção, não, mas eu tenho um critério mínimo de correção, né? Também não vou deixar de qualquer jeito. Então, os textos, eu sei que os textos são difíceis, e aí eu já falo para vocês de antemão, vocês vão ter dificuldade com os textos, tá? A maioria vai chegar em sala de aula e vai falar assim, eu não entendi nada do texto até agora. E depois da aula é comum chegar e falar assim, agora eu entendi o texto, agora o texto está claro para mim. Isso é normal, tá? Praticamente todo semestre é assim, com a maioria dos alunos. Vocês só vão melhorar o entendimento depois que estiver lendo os textos. Vai chegar no final da disciplina, aí vocês vão estar com muito mais facilidade de entendimento dos textos. Aí vai chegar na disciplina de psicologia, vocês vão virar para mim e falar assim, não, professor, agora os textos de psicologia não têm graça, estão muito fáceis. Mas por que que os textos da psicologia vão estar mais fáceis? Porque vocês já tiveram toda essa experiência da leitura dos textos da sociologia, e isso vai trazer para vocês uma densidade de leitura. A leitura desse tipo de texto, eu gosto de usar uma metáfora que é como se fosse uma academia. A gente começa, né, quando começa a fazer academia, a musculatura começa a doer, né, a gente vai dando uma preguiça, né, vai doendo, fala assim, eu não vou querer isso mais. Mas a gente tem que, à medida que vai insistindo, aí vai ficando fácil. Aí tem uma hora que está facinho, que a musculatura já está acostumada com aquilo, aí tem que aumentar o peso, tem que subir o nível, né? E com a leitura é a mesma coisa. Então, como vocês não estão acostumados com esse tipo de leitura, né, como a gente não está acostumado nem a ler, aí vai ter que acostumar a ler de leitura, no começo vai ser difícil, tá? Às vezes vocês vão chegar sem entender nada, mas tudo bem, tá certo, é isso mesmo. Eu não tenho expectativa que vocês cheguem na aula lendo o texto todo, sabendo, na verdade eu tenho expectativa que vocês cheguem na aula lendo o texto todo, mas eu não tenho expectativa que vocês cheguem entendendo o texto inteiro, tá? A aula vai ser justamente para elucidar o texto, para vocês entenderem o que está no texto. Mas é muito importante para mim que vocês leiam o texto. E como, se eu pedir só para ler, a grande maioria não lê, eu preciso, então, dar uma forma de avaliação para dar um incentivo para a leitura. Por que é tão importante vocês lerem? Porque vocês já vão colocar um monte de conteúdo na cabeça, e à medida que vocês forem lendo, que vocês não forem entendendo, vocês vão começar a questionar algumas coisas. É até importante que vocês façam anotações daquilo que não entendeu. Eu vou pedir nas aulas para abrir o texto no computador, e a gente vai ler algumas coisas. Então, é importante que vocês faz uma leitura dinâmica. Vai lendo, vai rabiscando, vai selecionando um fragmento aqui, vai falando isso eu não entendi, vai fazendo umas anotações, vai brincando com o texto, vai elaborando o texto, né? Vai entrando em contato com o texto. E aí vocês já vão chegar, então, na aula com um monte de coisa na cabeça em relação ao texto. Aí eu consigo ter mais profundidade na discussão e já ir trabalhando alguns conceitos, porque vocês já viram aqueles conceitos de alguma maneira. Então fica mais fácil de eu explicar o texto quando vocês já têm a primeira tentativa de leitura. Texto, né, se não entendeu no texto, assiste o vídeo, ou então assiste o vídeo primeiro, depois lê o texto, vai ajustando aí para ver o que é melhor para cada um. Né? Não tem como eu dar uma receita para todo mundo, porque cada um é cada um. Né? Então vocês vão ter que ir vendo aí como que fica mais adequado para a forma de aprendizado de vocês. Tá? A Paola falou aí, né, trouxe o que eu estou falando, a gente demora um mês, né, para poder entrar no prumo, mas eu estou ciente disso, então tudo bem, tá? Estou sabendo, e isso é normal, então vocês não se preocupem com isso, tá? É normal. Bom, a Cecília, né, cheguei
posso aproveitar, aí é com você, né, Cecília? Se você achar que ela tá boa para poder entregar, tudo bem, aí é com você. Bom, essa é outra pergunta importante também. Eu não consigo corrigir pré-desenhos de todo mundo, tá, pessoal? Infelizmente, tá? A gente tem uma estrutura de ensino que é muito delicada, muito complicada, né? Então, vocês param para pensar, eu tenho 70 alunos só nessa disciplina, né? Se eu for ficar lendo 70 resenhas por semana para poder corrigir passo a passo, para entregar a vocês, para depois vocês me devolverem, e eu corrigir de novo, eu não vou conseguir trabalhar, né? E além dessa turma, eu tenho outras aulas para dar, tem coordenação de curso, tem projeto de pesquisa, projeto de extensão, artigo para escrever, tem que dar o atendimento aos alunos, orientar TCC, corrigir TCC, participar de banca de TCC, participar das comissões que tem na universidade. Então, vocês podem perceber que 40 horas é pouco tempo para a gente fazer tudo que a gente tem que fazer, 40 horas por semana. É pouco tempo para a gente fazer tudo que a gente tem que fazer. Então, assim, eu gostaria muito de poder ter esse cuidado mais acurado com vocês, mas infelizmente eu não vou poder, tá? Não dou conta, não consigo. Então, a gente vai ter que ir resenha por resenha, vocês vão ter que ir ajustando depois que fizer a avaliação mesmo, tá? Por isso que eu já dou um excedente de pontos para vocês terem essa margem para poder trabalhar e para poder ir corrigindo, tá? Então, já é justamente pensando nesse problema que a gente tem, eu criei uma maneira alternativa de tentar minimizar um pouquinho esse impacto em termos de pontos, que é dando uma pontuação a mais, tá? Então, infelizmente, é assim que tem que ser, tá? O que mais? Vocês vão, eu acho, eu não sei como que vai ser agora na LEF 100, porque depende muito do professor, mas tem alguns professores que trabalham resenha na LEF 100, tá? Então, talvez vocês vão é assim que acontece, tá? O que mais? Bom, eu acho que em relação à estrutura da disciplina, é isso, né? Os textos estão disponíveis no PVA-NET e, bom, a questão, então, os textos estão no PVA-NET, também são textos que estão disponíveis na internet com facilidade, tá? A questão das notas é o seguinte, tudo que vocês precisarem saber está no regime didático da UFV, tá? Então, é muito importante que vocês leiam o regime didático da UFV. Ele está disponível no site da UFV. Então, é importante que vocês deem uma lida. E o regime didático prevê que eu tenho até 48 horas para poder postar a nota, tá? Então, é o seguinte, no caso das resenhas, eu tenho até 48 horas depois da última resenha para poder, quer dizer, eu tenho até 48 horas antes da prova, depois da última resenha, para postar a pontuação das resenhas, tá? Então, a pontuação das resenhas, pelo regimento, eu posso postar ela no final da disciplina. Só que o que acontece? Geralmente, às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Mas geralmente eu tento soltar a nota ou de semana em semana ou de 15 em 15 dias para vocês ir dando, pelo menos no começo, para vocês ir dando vai dando esse feedback para vocês entendendo como que está a questão da resenha, para vocês poderem aprimorar, tá? Mas isso é um carinho que eu
tento ter com vocês, mas é isso que eu estou falando. Como são muitas resenhas para corrigir, dependendo da semana que eu tenho, eu não consigo corrigir todas, porque eu tenho outras coisas da universidade para fazer, tá? Se eu tiver só por conta da disciplina, tudo bem, mas tem muitas coisas para serem feitas, tá? Então, assim, na medida que eu vou dando conta, eu vou soltando essas notas. Se eu conseguir fazer isso toda semana, que é a minha intenção, aí eu solto toda semana, tá? Se não, eu tenho esse prazo legal para cumprir, tá? Em relação às resenhas, o prazo das resenhas, o que eu geralmente faço? Eu geralmente abro as resenhas na segunda-feira e então ela fica aberta de segunda até quinta-feira e o prazo para fechamento na quinta-feira é às 18h30, tá? Para ninguém ficar fazendo resenha durante a aula. Então já chega na aula com a resenha entregue para ninguém ficar fazendo outra coisa durante a aula. Pode ficar só concentrado na aula. Marcelas, levantou a mão. Sim, eu queria te fazer uma pergunta, porque você falou que talvez não consiga avaliar todas, né, pela quantidade de alunos. Aí, aquelas que você não avalia, como que é feita a distribuição de pontos? Não, eu não avalio, talvez eu não consiga fazer toda semana, né? Aí vai acumular para mim, uma Ah, semana que eu estou mais tranquilo, eu sempre corrijo tudo. tá, entendi. Às Obrigada. vezes eu preciso fazer isso sábado e domingo, né? Eu vou me ajeitando aqui, tá? Mas eu Entendi. fiz tudo, tá? Tá bom, obrigada. Algo mais em relação ao cronograma, funcionamento? Tranquilo? Eu agora não estou me recordando de mais alguma coisa para esse período remoto, né, online. Bom, é importante que vocês utilizem o e-mail institucional, né, porque vocês podem entrar direto na aula, sem ter que ficar pedindo a permissão, e a permissão acaba atrapalhando muito a aula, né, e acaba atrapalhando a dinâmica da aula. Fiquem atentos ao grupo de WhatsApp, tá? Porque, às vezes, a gente faz até algumas discussões ao longo da semana pelo grupo de WhatsApp. Então, é importante. Tenham juízo com o grupo de WhatsApp. Tá? O grupo de WhatsApp não é para ficar postando as coisas, não é para ficar perguntando coisas de outras disciplinas lá. O grupo de WhatsApp é para o nosso uso e é para conteúdo específico da sociologia. Tá? Se tiverem aquilo que eu falei, se tiver alguma urgência, me encaminhem um e-mail, se for uma urgência, muita urgência mesmo, aí vocês me mandem no WhatsApp, tá? Mas eu costumo não responder, dependendo, se não for um assunto urgente, eu não respondo no meu telefone pessoal, tá? E o WhatsApp, ele vai acabar sendo uma ferramenta muito importante para a nossa disciplina. Teve algumas aulas que eu dei uns vídeos para assistir durante a aula, vocês vão ver que tem alguns filmes para assistir, e depois a gente fez a discussão no WhatsApp, e foi uma discussão muito bacana e seguiu de uma maneira muito legal. Tá? Então, a gente vamos usando essas ferramentas que tiver à disposição para a gente tentar tocar a disciplina da melhor maneira possível. Tá? Teve alguém que levantou a mão? Quem foi? Passou? Sim, Sara. Professor, às vezes tem alguns sites que podem ajudar a gente na compreensão da leitura, né? Aí, nesse caso, a gente pode colocar na referência. Lógico que a gente não vai copiar, né, alguma coisa do site, a gente vai fazer com as nossas próprias palavras. Mas a gente pode colocar nas referências ou precisa ser só referências de livros mesmo? Tá. Boa pergunta, viu? Gratidão pela pergunta. Bom, olha só. Hoje o Google acaba trazendo um problema um pouquinho sério para a gente, né?
Porque tem resenha de tudo quanto é jeito, resenha de tudo quanto é forma, tá? Então, eu prefiro que vocês não utilizem esses sites da internet. Vamos fazer um esforço de entendimento do livro, dar uma olhada no vídeo, vamos fazer esse esforço. Caso vocês ainda queiram procurar uma fonte de entendimento, aí eu vou sugerir que vocês utilizem fontes acadêmicas. O que são fontes acadêmicas? Tese de doutorado, artigo científico. Então, tem um site, por exemplo, vou colocar aqui no chat, que é o SPEL, que é spell.org.br, eu acho. Mas se vocês digitarem SPEL no Google, já vai aparecer, tá? Que esse é um site específico de artigos acadêmicos da administração. Então, a gente está no âmbito acadêmico, a gente tem que usar fontes científicas acadêmicas, tá? Então, se vocês precisarem, utilizem esse site. Mas eu vou convidar vocês a um esforço de entendimento do texto e a se permitirem, quando não entender o texto, fazer as anotações, chegar na aula e perguntar para poder tirar dúvida. Vocês criarem também um aprendizado sobre como fazer esse entendimento de textos mais complicados, tá? É muito complicado pegar esses textos de blog, né, resenhas de qualquer lugar, porque ali vai ser uma opinião da pessoa sobre o texto. E muitas vezes pode ser que a opinião dessa pessoa não está muito dentro do que o autor do texto quis trazer. Então, eu prefiro que vocês não utilizem essas fontes. Tá? E quando for mesmo necessário, aí que vocês utilizem uma fonte acadêmica. Também tem um banco o banco de dados da CAPES. A CAPES é CAPES. No banco de dados da CAPES, tem várias teses de doutorado, dissertação de mestrado, que vocês vão encontrar os temas que vocês precisam. Tá? Mas vamos fazer esse esforço de entendimento. A leitura é muito importante, muito importante. Quem quiser se desenvolver, quem quiser evoluir pessoalmente, espiritualmente, precisa de leitura, tá? E quem quiser se desenvolver, quem quiser evoluir profissionalmente, financeiramente, precisa de leitura. E aí não vai ser leitura lendo o que os outros escreveu sobre o autor, não. É um esforço de entendimento. Né? Precisa ir direto na fonte e tentar entender a fonte e tentar interpretar e digerir a fonte. Tá? Então, eu quero convidar vocês a fazer esse esforço da interpretação e, quando tiver dúvida, deixa anotadinho, vem para a aula e me enche de pergunta e vão tirar as dúvidas. Pergunte. Tá? Que aí a aula flui de uma maneira muito bacana. A gente tem um diálogo que auxilia muito na consecução da aula, e a aula fica... Eu prefiro aulas dialogadas, né? Eu prefiro aulas que a gente fica num dia que eu vou chegar e dar palestra e ficar só falando. Eu prefiro que a gente fica fazendo uma troca, assim. Vamos tirando as dúvidas, vamos conversando a respeito do tema. Uma coisa que eu gosto de utilizar, que vocês vão perceber, eu gosto muito de pegar exemplos cotidianos nossos. Como a gente está trabalhando com uma análise social, né, da nossa sociedade, então eu prefiro que a gente pegue acontecimentos que vai ter durante nossos dias, né, o nosso dia a dia, ao longo da disciplina, e que a gente analise cada acontecimento e faça uma análise teórica com aquilo que o autor está falando. Então, eu quero pegar assim, como que esse autor explica a nossa realidade. Então, a gente pode trazer acontecimentos na nossa vida e tentar analisar esses acontecimentos através daquilo que os autores estão falando. Porque aí a gente entende o autor e entende o funcionamento da nossa realidade social.
Eu gosto muito de trabalhar dessa maneira. Eu prefiro, na verdade, trabalhar dessa maneira, tá? E se vocês contribuírem fazendo perguntas, dialogando comigo, fazendo uma troca, para mim vai ser ótimo, eu vou gostar muito, tá? Sobre o nosso cronograma. Tá bom? Certinho? Ok. Só uma última coisa que eu quero pedir para vocês é o seguinte. Está sendo muito comum os alunos abrirem entrar na sala de aula, né, fechar a câmera e fazer outras coisas, tá? Pois é, Marcelo, exatamente por isso, assim, né? Então, muitas vezes, quando se faz isso, o sistema fica pesado e começa a travar. E aí, essas pessoas que não estão querendo assistir a aula, mas estão pesando o sistema, deixando ligado, atrapalha quem está querendo assistir a aula. Então, assim, eu vou pedir encarecidamente que quem quiser fazer esse tipo de coisa, não aparece na aula, não. Né? Não precisa ligar a câmera. Se não vai estar presente, não precisa me enganar, não precisa se enganar, não precisa mentir para mim, não precisa mentir para você. Tá? Se você tem coisa mais importante para fazer, você é dono da sua vida, né? E você tem que saber o que é melhor para você. Então, assume e pode fazer outra coisa, né? E isso porque senão vai atrapalhar quem está querendo assistir a aula. O sistema às vezes pesa, a internet fica lento, o sistema fica lento e atrapalha muito, tá bom? Então, eu quero fazer um combinado com vocês sobre isso, de que quem estiver aqui, tá aqui, tá? Não vai estar fazendo outra coisa. Deixa o celular de lado, deixa a internet, né, outros sites de lado, e vamos prestar atenção no que a gente tem para discutir, e vamos ficar presentes aqui na aula, tá? Eu acho que essa disciplina é uma disciplina muito enriquecedora, uma disciplina muito importante. Professor, não sei se o senhor está falando ainda, mas para mim a tela está totalmente travada. Só parou na disciplina muito importante. Não sei se para todo mundo está assim. Voltou? O senhor está usando Wi-Fi ou o senhor está usando internet com cabo? Eu estou usando a internet com cabo, mas a gente tem um probleminha com a internet aqui, viu, pessoal? Então, eu estou na universidade, né, porque como eu estou com um recém-nascido em casa, eu não consigo dar aula em casa porque eu acordo ele, né? Ele escuta a minha voz e acorda, tá? Então, Sem problemas, acho que vai dar para continuar. Voltou normal. tá. Então, eu estava falando que essa é uma disciplina muito importante porque ela traz um conteúdo profissional, né? Eu vou explicar isso daqui a pouquinho. E ela também traz um conteúdo pessoal muito importante. Então, eu acho que é uma disciplina que ela traz um desenvolvimento pessoal e também traz um desenvolvimento profissional, tá? Então, eu acho que o conteúdo dessa disciplina é um conteúdo que enriquece muito. É um conteúdo que, às vezes, mexe muito com a gente, né? Porque traz algumas coisas à tona. Então, e eu acho que esse mexer com a gente, né, trazer algumas coisas à tona, é justamente porque é um conteúdo que é importante, que traz um crescimento pessoal, seja profissional, seja no sentido subjetivo pessoal mesmo, tá? Então, sim, eu acho que é muito importante o conteúdo dessa disciplina. Eu convido vocês a participarem, a prestar atenção no que a gente tem para discutir, mas é claro que cada um sabe o que é melhor para si, e se alguém julgar que tem coisa mais importante para fazer, tudo bem, a escolha, a decisão é de cada um, né, o livre-arbítrio é de cada um, então pode fazer as coisas que são mais importantes, né, que é prioridade. Mas aí eu peço que auxilie na consecução dessa aula e nos ajudem a ter
uma melhor sequência da aula, não atrapalhando, né? Já muito ajuda quem não atrapalha, tá? Bom, então é isso. Mais alguma dúvida em relação ao cronograma? Como é que tá até aqui? Tranquilo? Professor, só sobre o seu horário de aula mesmo, ele vai ser sempre de 6h30 às 10, né? Ou vai ter Isso. horário especial? Não, ele é sempre das 18h30 às 22h10, a não ser que aconteça alguma coisa, tá? Uhum, Mas aí, se tá bom. acontecer alguma urgência, igual foi hoje, eu aviso no WhatsApp. Ok, obrigada. Tá? E aí, isso é importante, pessoal, porque como essa disciplina, esse curso é noturno, vocês não podem ter atividades durante o dia. Tá? Se algum professor pedir a vocês algum tipo de atividade diurna, não pode. Vocês avisam a coordenação. Tá? Sim, Tamara. É uma dúvida pessoal, mas por que que a aula tem... Eu sou do campus de Rio Paranaíba, né? Uhum. Ah, É porque bem-vinda. Legal. geralmente minhas aulas são só de 2 horas, né? E 2 vezes na semana. E por que que é só uma aula por semana e 4 horas seguido, assim? É do campus ou por que que é assim? Então, boa pergunta. A gente, normalmente, nas presenciais, a gente também divide a aula em 2 vezes por semana, tá? Só que aqui a gente tem esse problema com a internet, esse problema com, às vezes, a questão de energia. Então, a gente sentou, discutiu muito isso e a gente achou melhor, que a gente acha que a aula fica mais produtiva se colocar tudo num dia só, tá? Porque, às vezes, a gente perdia a aula, a internet começava a travar, então a gente não conseguia dar sequência na aula, né? E como a gente está trabalhando, igual, por exemplo, eu trabalho com aula narrada e com videoaula, por exemplo, então eu consigo passar um vídeo e depois vir para fazer a discussão. Então a gente ganha profundidade na discussão com aulas de 4 horas. Eu sei que às vezes pode ficar um pouco cansativo, mas a gente consegue ter uma maior densidade da disciplina, porque a gente tem mais tempo para trabalhar o mesmo tema, tá? E aí, o que acontece? Às vezes a gente, quando divide a aula em duas, às vezes dá um prazo, e quando a gente volta, tem que retomar um monte de coisa. E quando é 4 horas, a gente consegue aprofundar e ir mais dentro, tá? Então, assim, isso foi uma escolha didática que a gente fez, porque a gente julga que, dentro desse período de pandemia online, atende melhor as demandas que a gente tem e também aos problemas estruturais que a gente tem por aqui. Tá, Tamara? Então, foi por isso. Se você estiver fazendo outras disciplinas, a gente traz alguns problemas, né, com o horário de outras disciplinas, tá? Em relação ao intervalo, vocês vão perceber, na hora que vocês forem me conhecendo, que eu não costumo estruturar muito as coisas, não, tá? Tem vezes que a aula, quando dá 10h10, eu libero, mas tem algumas pessoas que continuam conversando comigo, às vezes eu vou até 10h30, 11 horas, quem quiser, eu vou indo com quem quiser, tá? Às vezes, dá 1 hora de aula, eu vejo que vocês estão cansados, foi muito conteúdo, eu dou uma parada. Às vezes dá 2 horas, às vezes eu pergunto se vocês querem intervalo, vocês falam que não, a gente toca o barco. Se alguém virar e falar assim, ô Alexandre, estou cansado aqui e tal, vamos dar um intervalo, e a maioria quiser, a gente dá um intervalo, tá? Então não tem uma regra sobre o intervalo, não, tá, Natia? Vai depender da demanda e de como a gente tiver. Tem dia que quando dá 8, 8h30, eu percebo que vocês estão cansados, eu encerro a aula também, não vou ficar insistindo para ficar um negócio chato e maçante, não, tá? Eu sou muito de ver o que o contexto está pedindo e responder o que o contexto está pedindo. Eu trabalho na área terapêutica, né? Eu desenvolvo trabalhos na área terapêutica, com atendimento de grupos, com atendimento individual, e eu sou muito disso, então, de ler o que está acontecendo e responder o que está acontecendo. É uma característica minha, tá? Então, eu trago isso para a sala de aula, que é uma maneira que eu tenho de poder administrar a sala de aula, tá?
Bom, e o Matheus perguntou se as 4 horas serão síncronas. Vai variar de aula para aula, tá, Matheus? É o que eu estou te falando. Às vezes eu estou no meio de uma aula e me vem algum vídeo na cabeça que eu acho que vai falar assim, olha, se vocês assistirem esse vídeo aqui, vai ajudar a entender melhor o que eu estou dizendo. Aí eu vou e passo um vídeo para vocês, tá? Tem algumas aulas aí que serão os vídeos, então, que tá no próprio cronograma, tá? Então, tem algumas aulas que elas não serão 4 horas síncronas, não, tá? Eu coloquei lá as 4 horas síncronas, porque o que acontece? Às vezes, se eu tiver um vídeo para passar, uma videoaula para passar, se todo mundo tiver assistido, aí a gente pode conversar isso no WhatsApp, todo mundo assistiu e tal, e aí vocês querem aula, vão discutir o vídeo ou a videoaula resolveu? Aí vocês falam comigo, não, a videoaula foi, né, faltou algumas coisas que a gente está querendo ver. Aí a gente vem para a aula, tá? Então, vai variar, e aí nós vamos ter que ir respondendo as demandas que vai acontecendo, tá? Não tem essa regra específica mesmo, não. Da maneira que eu for achando que vai sendo melhor a condução da disciplina, tá? Alguém pediu para reforçar a questão do diurno, porque é o seguinte, esse curso é noturno, tá? E o noturno significa, então, que é das 18h30 até as 22h30. Então, se algum professor marcar alguma atividade avaliativa para o período diurno, né, antes das 18h30, não é permitido durante a semana, tá? Então, vocês podem questionar o professor, se der algum problema, vocês podem entrar em contato com a coordenação, tá? Porque, como o curso é noturno, então não pode ter atividade diurna, tá? Ficou entendido, Leandro? Beleza, tá? Sim, Vitória. Professor, é só uma pergunta, assim, não com uma dúvida relacionada ao plano de ensino, acho que ficou bem explicadinho, mas é sobre o seu interesse em escrever artigo com alunos, se o senhor tem interesse de escrever, se você acha que neste início ainda não dá para escrever nada. Estou perguntando porque nós já temos uma tarefa aí para o decorrer do semestre com o professor da Life 100, que ele pediu para a turma, até no final do semestre, desenvolver um artigo. E aí eu queria saber se o senhor tem interesse de desenvolver com algum aluno ou não. Ótima pergunta. E aí eu vou até trazer algumas coisas do nosso curso, fazer um papelzinho de coordenação aqui, tá? Bom, a gente tem projetos de pesquisa e projetos de extensão, e cada professor tem uma área de estudo específica, tá? Então, geralmente a gente escreve temas que estão dentro da nossa área de estudo. E sim, a gente tem o hábito de escrever artigos, a gente tem os projetos de pesquisa e tem alguns projetos de alguns grupos de estudo. E aí, os alunos são super bem-vindos aos grupos de estudo, a gente escreve, sim, artigos com alunos, e também muito importante para nós, né, os professores, que a gente tem que publicar. Então, sim, a gente escreve artigo com os alunos, a gente gosta de escrever, é um grupo que tem publicado, que tem escrito artigos, só que acaba sendo dentro da área de estudo de cada um, tá? Eu acho que para agora, para o primeiro semestre, em relação aos grupos de pesquisa, não para escrever artigo, tá? Vocês são super bem-vindos para os grupos de pesquisa, para os grupos de estudo, tá? Vocês são super bem-vindos. Só que para projetos de pesquisa como bolsista, agora para o primeiro ano, eu acho que não é possível. Vocês podem participar dos grupos, mas não consegue bolsa agora no primeiro semestre. É um período de adaptação, para vocês entenderem como que escreve, né? Então, é super válido que vocês participem dos grupos de pesquisa e dos grupos de estudo, tá? Vocês são muito bem-vindos. A gente tem... Eu agora, com essa coordenação, eu fiquei um pouco parado, que estava trabalhando muito, mas eu entrego semana que vem.
e eu volto com os grupos daqui a pouquinho. E a professora Adriana também tem uns grupos, acho que o professor Gustavo também está com os grupos. Deixa eu ver quem mais. Não estou recordando agora, mas a gente tem os grupos, tá? Então são super bem-vindos. Aí vocês têm que entrar no currículo Lattes de cada professor, ver o que é o tema que está sendo estudado, ver aquilo que mais te agrada, procurar o professor para escrever dentro da área que vocês gostam. Tá? Boa pergunta, que aí já falo algumas coisas do curso, né? Vocês vão, ao longo da graduação, percebendo qual a área que vocês mais gostam, e vão especializando nessa área, né? Depois eu tenho que desenvolver o TCC, então vocês já vão puxando o TCC para essa área que vocês mais gostam. Esses momentos das resenhas, gente, é um pouco, às vezes, chato para vocês, né? Fica um pouco maçante, às vezes vocês ficam um pouco bravos com a gente, mas é muito importante porque lá no TCC, vocês vão precisar muito de leitura e de escrita para poder fazer o TCC. E agora, nas resenhas e nos textos ao longo das disciplinas, é a hora que vocês vão desenvolvendo a capacidade de leitura e desenvolvendo a capacidade de escrita. E isso facilita muito na hora de chegar no TCC. E claro que para vocês serem bons profissionais, né, já que vocês estão querendo ser gestores, né, vocês vão ter que escrever um monte de relatório. Para vocês serem bons gestores, para ter um bom salário, para ser o diretor de grande empresa, vai ter que ler muito, vai ter que escrever muito, vai ter que saber ler relatório, vai ter que saber ler um monte de coisa, e vai ter que saber escrever relatório. Então, e só tem um jeito da gente saber essas coisas, é praticando. Né? Então, leitura e escrita, praticando para poder desenvolver. Então, esse momento das resenhas é um momento muito importante para vocês poderem ir tendo esse aprendizado e calibrando vocês enquanto profissional. Né? Algo mais? Bom, vou fazer o seguinte, eu vou dar um intervalinho, tá? 8h50. A gente, então, volta às 9h, dá 10 minutinhos de intervalo. Que aí eu vou falar, então, dessa questão da relação